Bom, pessoal, boa tarde, né? Na nossa aula de ciências hoje a gente vai só trabalhar um pouquinho assim a nossa entrada no laboratório de ciências, tá certo? O laboratório de ciências ele é aquele ambiente da escola em que a gente vai ver as experiências, né? Os experimentos, fazer experimentos, né? E observar através do microscópio ou de outros aparelhos aquilo que nós temos lá. Por exemplo, a gente pode observar os micro-organismos, né? E a gente pode fazer experiências, né? Pegar dicas de experiência e tudo mais, tá certo? Então é o seguinte, no laboratório de ciências, nós temos lá as vidraçarias, né, e nós temos os produtos químicos, que na verdade são os reagentes. Esses produtos eles são utilizados para quê? Para que a gente faça experimentos, tá certo? Então a gente não vai fazer um experimento hoje com produtos químicos, né, com reagentes, por quê? Porque a gente não se aprofundou nesse assunto, tá certo? Então na próxima aula, nas próximas aulas eu vou trazer para vocês alguns experimentos. Só que hoje eu quero que vocês conheçam mais ou menos aquilo que a gente tem no laboratório de ciências, tá certo? Então aqui, pessoal, ó, primeiramente, para estar no laboratório a gente tem que estar de jaleco, tá certo? Ele é um material de proteção. Luvas também são essenciais. Só que como a gente não está assim diretamente no laboratório, eu estou só mostrando para vocês, então eu não coloquei luvas, tá certo? Então aqui nós temos alguns produtos, como vocês podem ver, né? Observar aqui, nós não estamos com o microscópio, tá certo? O microscópio ele está no colégio, na escola, né? Lá no colégio, a gente não está com ele hoje, tá certo? Mas nós temos aqui alguns produtos, né? Aqui eu tenho para vocês alguns reagentes. Esses reagentes eles são utilizados para as reações químicas, né? Ou seja, eu vou misturar eles para fazer explosões, um monte de coisa, aquelas coisas da química, tá certo? E esses reagentes eles são um pouco corrosivos, né? Ou seja, são um pouco perigosos. Nós temos aqui alguns materiais, tá certo? Esse aqui é a lupa, pessoal. O microscópio não está aqui, mas para quem não sabe, a lupa ela é chamada também de microscópio simples. Por quê? Porque ela serve para observar, né? E para ampliar, tá certo? Aquilo que a gente quer observar, tá certo? Por exemplo, a lupa, né? Com a lupa eu consigo enxergar, né? Maior. Por quê? Porque ela vai ampliar a imagem. Então, ela é também chamada de microscópio simples, tá certo? E aquilo que nós temos na escola lá, na biblioteca, é chamado de microscópio mais sofisticado, tá certo? Então, esse aqui é um tipo de microscópio sofisticado. Como eu estou dando dicas para vocês hoje, eu vou dar uma dica simples, né? Se vocês tiverem uma lupa em casa ou qualquer aparelho transparente, né, assim, ó, que ele não seja opaco, né, ou seja, que a luz consiga atravessar, você pode, né, vou até pegar o celular aqui para dar um exemplo para vocês, observar os micro-organismos, né, pegando lá, por exemplo, você pode colocar um pouco d'água, né? De água que esteja poluída aqui. Aqui não tem, mas eu vou dar só um exemplo. Aí você vai pegar essa água, né? E colocar aqui água suja, qualquer coisa que você queira observar como se fosse um microscópio. Então você vai pegar o seu próprio celular, né? No ambiente mais escuro, né? Quando você pegar, você vai apontar para ali, tá certo? Ó, então aqui nós temos a observação, né? Vocês não podem ver, por quê? Porque devido à claridade, né? Deixa eu só apagar um pouquinho aqui da luz para vocês observarem. Pronto, pessoal, como eu falei para vocês, aí vocês vão observar como se estivessem no microscópio. Observem aqui no quadro, né, que ele vai mostrar, ó, como vocês veem aqui, vocês vão enxergar as micropartículas, né? Então aqui digamos que a lente ela não está muito limpa, então dá para eu enxergar, ó, como vocês podem ver, né? Então aqui nós temos um exemplo de observação simples, tá certo? Como se fosse no microscópio. Eu posso colocar aqui ou em qualquer material transparente e observar, tá certo? Então isso aqui é uma dica, né, para vocês observarem em casa. Eu posso pegar também, por exemplo, aqui eu tenho uma substância, né? Aí eu vou colocar para cá, ó, como vocês podem ver, né? Ó. Então ele vai tornar ela o que? Mais visível, tá certo? Então vocês observam, né, que existe uma projeção, né? E através dessa projeção vocês conseguem enxergar, por exemplo, as moléculas, né? E o que tem na água aqui, né? Nesse reagente aqui nós temos o que? Um produtozinho, né, com corante artificial. E nesse produto nós temos o que? Algumas coisas observáveis, tá certo? Como a luz do celular, né, você só vai conseguir observar bem se você estiver de frente, né, como eu estou mostrando de lado para vocês, mas dá para enxergar um pouco, tá certo? Ó. Então aqui nós temos, né, ó, vocês observam que ele projeta, né, lá no quadro,
o que tem dentro e a gente pode observar em algumas partículas, tá certo? Então essa aqui é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. A segunda dica é a seguinte. Vamos lá, a segunda dica, né? Pronto. A segunda dica é sobre os materiais, né? Voltando aqui para a claridade, que vocês podem utilizar em reações químicas, tá certo? Por exemplo, eu vou fazer o experimento de vocês relacionado à água, né? A segunda dica que eu tenho para dar para vocês tem a ver com o álcool, tá certo? Para que essa dica serve? Eu acho que vocês já observaram que no laboratório tem alguns animais, né? Podem ser crustáceos, né? Quem são os crustáceos? Caranguejos, né? As lagostas, ou outros animais que eles ficam conservados no laboratório. Como é que o pessoal faz isso? Eles vão utilizar o formol, né? Que é um produto químico de conserva, né? Inclusive é utilizado no pessoal, na preparação do pessoal, né? Que morreu, né? Para conservar. Então nós temos aqui o álcool que é mais comum, né? Que você pode encontrar. O que é que você pode fazer? Se você tiver algum animalzinho que você pegou, né, e você quiser conservar esse animal por algum tempo, você vai pegar um frasco, qualquer frasco, né, preferencialmente vidro transparente, e você vai colocar, né, dependendo do tamanho do animal, ele aqui dentro e vai deixar e vai completar com álcool, né? Quando eu completar ele com álcool, o que é que eu faço? Coloquei ele aqui dentro, né? Não vou colocar o álcool para não estragar o álcool, então eu encho ele com álcool, né? Depois que eu encher ele aqui com álcool, eu vou tapar e passar durex. Para quê? Para que não haja a entrada de oxigênio, né? E nem a saída para conservar. Então eu vou conseguir conservar o animalzinho aqui, o que for, por muito tempo, porque por anos, né? Por quê? Porque na verdade o álcool vai estar conservando esse animalzinho aqui dentro, tá certo? Essa aqui é a segunda dica, né, que eu tenho para vocês. E a próxima dica seria o trabalho de experimentos, tá certo? Eu vou passar para vocês bem rapidinho aqui um experimento relacionado à água, né? Então nós temos aqui uma vela, eu acho que vocês já fizeram isso aqui em ciências, tá certo? E aqui nós temos um líquido, tá certo? Esse líquido, para vocês observarem, esse copinho aqui eu chamo de becker, né? Ele é um copo pequeno, né? Então nele aqui eu vou colocar esse reagentezinho aqui, que no caso vai ser só água com corante, né? E quando eu colocar ele aqui, eu vou despejar, vou colocar para cá, né? Esse líquido aqui. O que é que eu vou observar, né? Pronto, coloquei o líquido ao redor da vela. Depois que eu coloquei esse líquido, né? Não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas aqui eu tenho o líquido. Aí depois eu vou colocar o frasco aqui. A gente vai observar o que é que vai acontecer, tá certo? Não sei se dá para enxergar bem, mas vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas a gente percebe que ele sugou, né, a água do prato, tá certo? Então esse aqui é um experimento simples que vocês podem fazer em casa. Ó, observem aí para vocês verem. A água ela subiu, por quê? Porque o oxigênio se ausentou, né, e houve a queima, né, aqui de combustão, né? Pronto. Então, devido à ausência dele, ele conseguiu puxar essa água para cima, tá certo? Então aqui é um dos experimentos com a água, né? Tem vários outros, só que a gente não vai fazer esses experimentos, tá certo? Aqui é só para a gente iniciar o nosso estudo no laboratório, né? Que nós temos, ó, isso aqui são o que? São chamados de tubos de ensaio, tá certo? Nós temos alguns elementos aqui, né? E é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa aula de laboratório, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouco sobre mais práticas de laboratório, né? Então não tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, mas é uma aula que eu deveria ter passado para vocês, né? Então aqui está o nosso experimento de hoje, né? E as dicas, tá certo? Da conserva do material orgânico, ou seja, do ser vivo, né? Que não está mais vivo, que você vai querer conservar esse ser por alguns anos, né? Então você vai utilizar o álcool ou o formol, lembrando que o álcool ele é mais comum, tá certo? Então essa aqui é a nossa dica de laboratório de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai ampliar mais essa questão de aulas de laboratório, né? Então, boa atividade a todos, né?